das cirurgias, de qualquer procedimento, por exemplo, até você vai uma manicure e tirar um canto de unha, pode gerar uma infecção. Mas o centro cirúrgico é um canto bem cuidado, mas pode acontecer de ter complicações, por exemplo, uma infecção pós-operatória, ou processos inflamatórios mais persistentes, por exemplo, em pacientes que têm diabetes pouco controlado, pacientes que têm uma hipertensão sistêmica que não é controlada, pode haver alguma taxa de hemorragia dentro do olho, mas são causas assim que, se feito um acompanhamento pré-operatório certo, bem feito, essa taxa de complicação tende a ser bem menor. Bom, se pergunta do popular, você já fez catarata, cirurgia de catarata? Fiz, é muito legal, 15 minutos, 20 minutos, não tem problema, tal. Realmente, hoje está tudo muito mais fácil, mas o pessoal fica sempre com medo. Como o senhor falou no início, mexer com a visão, então não pode ter erro. Sim, outro fato comum do consultório da gente, Evaristo, como algumas vezes não são feitas essa avaliação pré-operatória, o paciente pode, em alguns casos, ter alguma outra doença intraocular, por exemplo, na retina, ou um glaucoma não controlado, em que há um dano na retina ou no nervo óptico, e após a cirurgia da catarata, como não há melhora da visão, ele pode achar que foi da cirurgia, mas era uma doença prévia que ele já tinha, que não era tão controlada ou que já era grave, e aí ele não obtém um sucesso que ele esperava. Um outro ponto também que é comum de queixa dos pacientes é a querer ficar sem óculos, porque na hora que a gente está planejando a cirurgia da catarata, a gente faz cálculos com lentes, com aparelhos, para que tente, ao máximo, deixar aquele paciente com pouco ou nenhum grau. Mas pode acontecer de aparecer ou de ficar algum grau residual, que o paciente pode ficar um pouco frustrado e vai ter que usar um óculos para corrigir esse grau. Doutor Galeno, por que antigamente, se falava, a pessoa tem que ficar cego primeiro para se operar de catarata? Hoje não tem mais isso, né? Não, antigamente o que é que se tinha? Você tinha aquele peso do risco-benefício. Então, eram cirurgias que não eram feitas com tanta tecnologia, em que as taxas de insucesso eram grandes, mas que hoje, frente à nossa tecnologia, aparelhos mais modernos, a gente consegue antecipar essa cirurgia e tentar planejar, visando o paciente ter uma boa visão logo após, tentando diminuir o máximo possível a quantidade de grau. Então, antigamente, como a cirurgia era feita com aparelhos um pouco mais rústicos, o risco era maior. Então, a gente esperava essa visão, essa catarata amadurecer bastante para que se corresse o risco do custo-benefício de um procedimento cirúrgico. Hoje, a gente consegue antecipar por ter cirurgias bem mais seguras do que se tinha anteriormente. Eu quero abraçar aqui o mundo da medicina ligado aqui no nosso programa, doutor Cláudio Regis, sempre se liga no programa, doutor Yoran Andrade, Castelo Branco, doutor Ariel Scafuri também está ligado aqui no programa Saúde do Povo, a doutora Viviane, é sua esposa, não é isso? Isso. A Viviane, ela também é oftalma, não é isso? Também está ligada aqui no programa, obrigado a todos pela preferência, doutora Lorena Madeira. A pergunta é da Vilhena, do Jacarecanga. Acho que ela está ligando o rádio agora, o senhor mais ou menos já falou sobre isso. O que provoca a catarata? É só a idade? Jovem não tem? Ela disse, por exemplo, o avô dela já foi para uma cirurgia de catarata, a mãe dela foi para uma cirurgia de catarata, ela está para ir para uma cirurgia de catarata, e o filho dela no futuro também vai ter que ir para a catarata? Para fazer o exame e fazer também o procedimento da cirurgia? Provavelmente, né? Espero que ele vá, porque a gente diz que catarata só tem em pacientes, normalmente, pacientes mais velhos. Então, quando ele chegar na idade mais avançada, como é um processo de envelhecimento natural, desde que ele não tenha nenhuma outra comorbidade, como a gente comentou, a diabetes ela pode antecipar, os traumas, o uso de medicações podem antecipar a catarata.
ele vai precisar operar futuramente. Não é uma questão obrigatória, é uma coisa que a gente tem que deixar sempre bem claro. O nível de catarata em uma pessoa, ela pode incomodar mais do que em outras pessoas. Então, existem pessoas que têm catarata e conseguem cumprir todas as atividades do dia dela e não se sentem incomodadas. Outras, com a catarata do mesmo nível, pode se sentir prejudicado nas rotinas diárias e precisa operar para ter uma visão mais nítida. Então, existem tolerâncias ao nível da opacidade diferente entre as pessoas. E independente de ser mais cedo, mais precoce ou mais tardia, a cirurgia vai ser feita e sempre visando reabilitação visual dela. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, da Mirtes, na Messejana. Muito obrigado aos amigos aí da Messejana, ligados aqui no programa. E a Mirtes pergunta ao doutor Alexis Galeno Matos. A catarata, doutor Alexis, acomete sempre os dois olhos? Um passa para o outro, não, né? Não. Então, assim... Boa pergunta. A catarata, ela, quando não é de uma forma secundária a alguma coisa, por exemplo, como a gente comentou, uma pancada, ela vai acometer os dois olhos. Claro que em algumas ocasiões, como a gente relembra, elas podem acometer mais a um olho do que o outro. Mas a tendência natural é que os dois olhos apresentem cataratas na mesma quantidade e parecidos, tá? Mas como a natureza, às vezes, faz do ser humano um pé maior do que o outro, uma mão maior do que o outro, ela pode também evoluir um pouco mais em um olho do que no outro. Mas, em geral, as cataratas elas são semelhantes entre os dois olhos. Não é que uma passa para o outro. Mas, muitas das vezes, a pessoa tem uma doença de base, por exemplo, uma diabetes, e essa diabetes vai afetar o cristalino dos dois olhos, ou ela envelhece e os dois processos de envelhecimento natural do cristalino vão gerar cataratas semelhantes. Bom, catarata à parte. Qual é a doença ocular aqui que passa um para o outro? Então, normalmente, essas doenças mais infecciosas são as que a gente consegue ter transmissão de um olho para o outro. Por exemplo, a conjuntivite, ou umas outras causas infecciosas. Mas a grande maior parte das doenças oftalmológicas, como os olhos eles são isolados em locais das órbitas diferentes, eles acabam não tendo uma comunicação direta. Então, a grande maior parte das doenças oftalmológicas, elas podem acontecer nos dois olhos, mas não porque um olho transmitiu para o outro, e sim porque a doença é uma doença que iria acometer já os dois olhos. Bom, a pergunta do Ivo Costa, aonde, meu Deus? Ele está no Papicu. Muito obrigado, grande Ivo, ligado aqui no programa. Aliás, Carlos Davi Barbosa também está ligado no programa, André Felipe Duma, o Nazareno Albuquerque, é jornalista, Leomar de Lima, a Ranilce Barbosa, que aqui também é casa. Muito obrigado. É normal, entenda bem, doutor Alexis, é normal, após a cirurgia, o olho ficar embaçado? O que é isso? Ele demora a voltar ao normal? Cada cirurgia ela é uma história, né? Então, existem cirurgias, por exemplo, de pacientes que têm cataratas um pouco mais duras, e isso pode, sim, durante os primeiros dias, provocar um processo inflamatório no olho ou um edema da córnea, a córnea ficar um pouquinho opacificada. E a reabilitação visual desse paciente vem no decorrer de alguns dias ou semanas com o uso das medicações pós-operatórias. Então, o corticoide, o anti-inflamatório tendem a fazer com que o olho desinflame e que a visão possa vir a voltar como se esperava antes da cirurgia. Bom, comenta-se que tem a catarata madura, tem a verde, como é que é isso? Não, na verdade, funciona da seguinte forma. A gente tem vários tipos e estágios. O que é madura? O que é uma catarata madura? A catarata madura, a gente tem esse termo para dizer aquela catarata que já está passando da hora de ser operada. Então, é uma catarata que ela é mais dura,
que provavelmente vai ser uma cirurgia um pouco mais complicada, porque vai dar um trabalho maior para ser retirada, mas que muitas das vezes o sucesso é igual a uma catarata que não é tão madura, que pacientes que operam já nos estágios iniciais da catarata, e essa não sendo uma catarata tão madura como a gente fala. Mas independente de ser num estágio mais antecipado ou um estágio mais tardio, como nas cataratas mais maduras, a cirurgia ela tem uma taxa de sucesso muito bom. Bom, o Celso Vieira, aqui do bairro de Fátima, ele disse que vai fazer o procedimento, a cirurgia de catarata, certo? O que não pode fazer após a cirurgia de catarata? É uma boa pergunta, porque tem muita gente que diz, olha, tem que ter um resguardo, vamos no popular, tem que ficar paradinho, não pode baixar a cabeça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Durante quanto tempo, doutor Alexis? Evaristo, essa é uma pergunta que ela não pode ser assim generalizada, então, para todas as pessoas, tá? Mas, em média, se uma catarata normal, uma cirurgia tradicional, sem muitas complicações, a gente pede que o paciente tenha repouso em torno de 15 a 20 dias, usando a medicação certinha, então, evitando atividades que possam demandar, por exemplo, muito esforço. Então, a gente pede mais um repouso nesses 15, 20 dias iniciais para que a gente haja ou perceba uma recuperação boa do olho do paciente. Mas, como a gente comentou, cada cirurgia é uma história diferente. Tem paciente que provavelmente poderá ter um pouco mais de tempo para se recuperar e a gente vai precisar de um repouso maior. Outros podem se recuperar mais cedo e aí as atividades mais leves já podem ser iniciadas precocemente. Então, tem que haver uma individualização de cada paciente de acordo com o seu processo de recuperação da cirurgia. Mas a gente pede, por exemplo, que os pacientes evitem ficar usando a visão nesses primeiros dias para leitura, ou evitem se expor ao sol nesses primeiros dias, evitem fazer esforços de grande peso e que tenham uma vida mais regrada nesses primeiros dias, até que se haja uma recuperação plena e aí sim possa ter a sua vida voltando ao normal como era antes. Muito bem, isso cientificamente falando, didaticamente perfeito aí, esse grande profissional, o Alexis Galeno. Certo? Eu tenho um amigo meu que fez catarata, fez esse exame. Ele fez o procedimento de catarata, com 5 dias ele estava trabalhando normalmente. Claro que não era no pesado. Era hablando, conversando, tal. Né? Trabalha com a voz. E tem gente que volta mais rapidamente. Isso não é perigoso? Não tem risco? Não, dentro do acompanhamento que a gente faz, Evaristo, nos retornos regulares, a gente consegue mensurar se a cirurgia, a recuperação do paciente está bem e ele já pode voltar a uma atividade de uma forma segura. Mas isso não pode ser padronizado, como a gente falou anteriormente, para todas as pessoas. Cada cirurgia ela se comporta de um jeito e o organismo também, tá? Então, seu amigo, na verdade, ele deve ter tido uma recuperação boa e o colega médico que o acompanhou pode ter liberado para alguma atividade que não demandasse risco para a cirurgia dele, desde que ele, claro, continuasse e mantenha o uso dos colírios, anti-inflamatórios e antibióticos que são prescritos durante toda a recuperação pós-operatória. Esse colírio usa durante quanto tempo e para que serve? Então, a medicação pós-operatória, a gente normalmente mantém em torno de 20 a 30 dias e elas visam tanto combater a infecção, porque toda cirurgia está sujeita à infecção, quanto também promover o processo de anti-inflamação do olho, de recuperação anti-inflamatória. Então, os colírios visam basicamente isso. Claro que, como a gente comentou, existem pacientes que talvez precisem usar por um período mais longo, mais do que os 20, 30 dias, e aí esses casos são casos não tão comuns, mas que precisam ser acompanhados ou usar até medicações um pouco mais fortes. Denise, aqui no bairro Damas, muito obrigado pela preferência, lhe parabenizando pela performance
aí do doutor Alexis no programa, certo? Quero aproveitar e mandar um abraço também para o doutor Leiria Neto, que é top de linha nessa área também. Doutor Evânio vai sempre lá em Mossoró. Inclusive, operou a minha irmã, a Penha, lá na terra de Santa Luzia, em Mossoró. Doutor Evânio, forte abraço. Já falei do doutor Alequim Vasconcelos. E muito obrigado. Obrigado a todos pela preferência. A pergunta da Denise aqui no bairro Damas é o seguinte. Ela quer fugir do bisturi. Aliás, hoje não é mais. Hoje se usa no laser, né, doutor? Se usa o laser. Doutor, soube que tem um colírio que acaba com a catarata. Acaba ou não acaba, doutor Alex? Não, infelizmente, até hoje a gente só tem procedimento cirúrgico para acabar com a catarata, né? Colírios não existem tratamentos à base de exercícios ou à base de medicação ou chá que tentem acabar com a catarata. A catarata, como a gente comentou, é um processo de envelhecimento natural. Então, na hora que você descobrir uma medicação que você evite o envelhecimento, você vai ficar rica, porque você vai deixar de se envelhecer. Então, a catarata nada mais é do que um processo natural de envelhecimento do corpo. E, então, não tem nada hoje a combater a catarata, desde que não seja, por exemplo, atividades, óculos de proteção, que evita o aparecimento da catarata de uma forma mais precoce, que combate a luminosidade do sol. Infelizmente, após a catarata já estabelecida, não tem como reverter a não ser sob cirurgia. O procedimento é cirúrgico agora, mas existe um colírio que evita. Não tem uma prevenção, a senhora pode prevenir uma catarata no futuro ou não? Não existe prevenção? Não, a prevenção, como a gente comentou, é você ter um controle ideal da sua glicemia, é você usar óculos com proteção ultravioleta para combater os raios solares, e é o que se tem hoje. Então, infelizmente, a catarata, depois de instalada, não se volta ao processo anterior, mas a gente tem como ter medidas de saúde para evitar ela amadurecer mais rápido. Tem uma pergunta aqui, vamos ao repórter da CBN, né, Kiko? Doutor Alexis, por que não se opera os dois olhos no mesmo procedimento? Vamos ao repórter da CBN e voltamos já. Saúde do povo. Ok, deixamos, doutor Alexis, no ar uma pergunta, certo? A senhora perguntou aqui, por que não faz logo a cirurgia nos dois olhos? Quer dizer, no mesmo procedimento. A medicina não aceita esse tipo de coisa, não? De procedimento? Evaristo, a gente evita. A gente, na verdade, tenta não fazer esse procedimento nos dois olhos de uma vez só, porque caso exista algum indício ou algum meio que possa promover uma complicação, por exemplo, infecção, essa pessoa ficaria com os dois olhos sendo afetadas por esse risco da infecção. Então, a gente tenta particularizar, esperar que o olho se recupere bem, que o paciente se sinta, ou fazer até para o outro olho algum ajuste que ele possa querer em relação ao planejamento de visão dele, para ficar mais satisfatório. Então, a gente hoje tem lentes muito mais modernas, lentes intraoculares bem mais modernas do que se tinha antes, lentes que permitem o paciente poder ter uma visão perto e longe. Então, são lentes que melhoram a qualidade de vida do paciente. Então, algumas vezes, o planejamento de um olho pode mudar para o outro olho de acordo com a satisfação ou a insatisfação do paciente de acordo com o primeiro olho. Então, a gente evita abordar os dois olhos, tanto por questão de segurança da saúde do paciente, quanto para se alterar o planejamento da cirurgia dele em relação à visão final que ele espera. Bom, a Helena, aqui no centro da nossa grande Fortaleza, ela pergunta ao doutor Alexis, certo, Galeno, a cirurgia de catarata melhora o glaucoma, não?
Em alguns casos, eu vou ser sincero, como especialista em glaucoma e catarata, não são todos os tipos de glaucoma que vão ser beneficiados com a retirada do cristalino, com a cirurgia de catarata. Mas existem alguns tipos de glaucoma que a pressão se torna elevada por culpa da catarata. Esse é um das cirurgias que você retirando a catarata, você estará tratando o seu glaucoma. Então, seria uma das atitudes de tratamento, de até acompanhamento da não piora do glaucoma, retirar o cristalino e fazer a cirurgia de catarata um pouco mais precoce. Mas a grande maior parte dos glaucomas, eles não têm muita relação ao fato de você tirar o cristalino, que você vai ter uma melhora do glaucoma. A visão vai melhorar, isso faz parte do procedimento da cirurgia da catarata. Mas os níveis pressóricos muitas vezes não vão baixar, e aquela lesão que o paciente já tinha posteriormente por conta do glaucoma vai permanecer, tá? Então, o único paciente que poderia se beneficiar em relação ao controle da pressão seria aquele paciente que tem um aumento da pressão, um glaucoma, devido à catarata. A Verônica Nassabiaguaba, muito obrigado, Verônica, pela preferência aqui no programa Saúde do Povo, está bombando também no nosso Facebook, aqui no WhatsApp. Doutor Alexis, como faço para saber se tenho glaucoma? Boa pergunta. Então, assim, não só glaucoma. Existem muitas outras doenças que vão afetar o olho e que muitas das vezes, por o paciente fazer somente consultas periódicas, dentro de óticas, com não médicos, podem passar despercebidas. Então, uma consulta oftalmológica completa, ela abrange, além do grau, a avaliação e a busca de doenças que possam estar acometendo o paciente, muitas das vezes, de forma silenciosa. Então, é fundamental a consulta periódica com o médico oftalmologista. Então, a gente foca muito nessa tecla de que a pessoa tem que ir para a consulta oftalmológica não só para passar o óculos, ela tem que ir para aí fazer uma avaliação de outras doenças, uma delas o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que causa uma cegueira irreversível e que o médico, na consulta oftalmológica, através de uma avaliação do nervo óptico do fundo do olho e da pressão intraocular, consegue fazer o diagnóstico. São doenças independentes da catarata. Então, às vezes, a pessoa acha que operando a catarata vai ficar bom do glaucoma, ou o glaucoma interfere na catarata. Não, são locais diferentes, são doenças diferentes, e fora essas doenças, existem muitas outras que podem afetar o olho de forma silenciosa. Arlindo Nogueira Sobrinho também está ligado aqui no nosso programa. Doutor Gilson aí, na imagem da São Carlos, também se liga aqui no programa Saúde do Povo. Doutor Lideu Jucá, obrigado pela preferência. E doutor Bellini, que é cardiologista. A pergunta é do Jerônimo, agora na Praia de Iracema. Doutor Alexis, o que vem a ser pressão ocular? Muita gente confunde. Tem a pressão arterial, tem a pressão ocular. Não tem nada a ver, né? Olha, normalmente não. Então, o senhor pode responder após os comerciais, por favor? Posso sim, vamos lá. Saúde do Povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Muita coisa mudou nos últimos tempos. O abraço se tornou cuidado à distância. O restaurante agora é a cozinha de casa. E a festa virou videoconferência. Mas tem algo que continua o mesmo: o cuidado da São Carlos Imagem. Afinal, são 15 anos cuidando de você. São Carlos Imagem. Sua saúde, nossa história. Ligue já. 85 4009 1616. Não quero mais essa gente que só promete, e é por isso que eu só voto 17. Não quero mais essa gente que só promete, e é por isso que eu só voto 17. Os esquerdistas cansaram tua beleza, minha linda fortaleza, viemos te endireitar.
Agora eu quero Heitor Freire, meu prefeito. A direita faz direito e quero ver você votar a favor da vida, da esperança, da segurança. Coligação Fortaleza Livre, Heitor Freire prefeito, Cabo Maia vice, PSL PRTB. A Mostra Sesc de Culturas vai invadir a sua casa. De 1º a 8 de novembro, vamos mostrar a cultura da nossa terra com uma programação 100% made in Ceará pro mundo. Tradição, música, artes cênicas, literatura, audiovisual e muito mais. Tudo isso sem você sair de casa, com transmissão no YouTube do Sesc Ceará. Baixe o app Mostra Sesc de Culturas, siga nossas redes sociais e acompanhe tudo que vai rolar. Mostra Sesc de Culturas, se mostra pro mundo, Ceará. Jornal O Povo. De 80 creches previstas pela Prefeitura, apenas 9 foram entregues. Blog do Eliomar. Criança morre após chão ceder em creche municipal. Há 3 feridos. Prefeito dará coletiva. Jornal O Povo. Criança de 3 anos não terá mais creche em tempo integral em Fortaleza. Prefeito, depois de todo mal feito para o nosso povo, o seu candidato ainda tem coragem de agredir os outros com mentiras. Saúde do povo. Conversando aqui com o doutor Alexis Galeno, no programa Saúde do Povo, ano 26. E deixamos uma pergunta aqui no ar, doutor Alexis, do Jerônimo na Praia de Iracema. O que vem a ser a pressão ocular e não confundir com a pressão arterial? Sim, justamente, Evaristo. Então, existe a pressão arterial, que é relacionada ao sangue circulando no organismo, e existe a pressão intraocular. Então, a pressão intraocular, ela não é decorrente da circulação de sangue, mas ela é decorrente como o olho é uma esfera hermeticamente fechada. Existe um líquido que circula para nutrir o cristalino, nutrir as outras estruturas do corpo, que é produzido e precisa ser absorvido. Então, a pressão intraocular é decorrente de uma diminuição, a pressão intraocular elevada, decorrente de uma má absorção dessa pressão. Então, você tem um ralo que não funciona bem e você continua a produzir esse humor aquoso. Então, esse líquido que é produzido dentro do olho. Então, quando há esse desequilíbrio do que é produzido e do que é absorvido, você tem um aumento da pressão intraocular que pode levar ao glaucoma. Bom, tem a pergunta aqui do Olavo nas Seis Bocas. Doutor Alexis, glaucoma de ângulo aberto tem. Glaucoma de ângulo fechado. Aí ele vem a pergunta que não quer calar. Qual o mais perigoso? Então, assim, já que ele tocou no assunto, a gente falou que existe nessa dinâmica da pressão intraocular um ralo que absorve esse líquido. Então, o ângulo nada mais é do que onde está o ralo. Então, o paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado, ele tem um ralo obstruído. Então, os níveis de pressão dentro do olho são mais altos. Essa se é decorrente de estrutura anatômica ou pela catarata. Então, aquele paciente que eu comentei antes, que pode ter benefício com a cirurgia da catarata, é o paciente que tem glaucoma de ângulo fechado. Porque na hora que ele tira a catarata, ele consegue abrir mais esse ângulo e o ralo do olho consegue ficar mais exposto. Então, a pressão tende a diminuir. A grande maior parte dos pacientes tem o glaucoma primário de ângulo aberto. O ângulo é aberto, mas o ralo tem algum defeito. Por isso que a pressão fica alta. Bom, o Vitor, aonde? Na Parangaba. Qual a alteração, qualquer alteração no nervo óptico indica glaucoma, não? Não. Então, como a gente comentou, dentro do olho a gente tem inúmeras doenças. Existem várias doenças que podem afetar tanto a retina quanto afetar o nervo óptico. Então, uma das doenças que afeta o nervo óptico é o glaucoma. Mas a gente pode ter infarto dentro dos vasinhos que nutrem o nervo óptico. A gente pode ter as neuropatias secundárias à hipertensão intracraniana. A gente tem inúmeras doenças infecciosas, inflamatórias, doenças congênitas que podem sim afetar o nervo óptico e não ser glaucoma. Então, a importância da consulta com o médico oftalmologista se dá nisso,
em você, além de fazer seu exame de vista, fazer seu grau, detectar ou diagnosticar de uma forma mais precoce doenças que podem estar afetando de forma silenciosa a retina, o nervo óptico e outras estruturas do olho. Tem uma pergunta aqui muito interessante, pertinente, da Célia Naldeota. Ela pergunta o seguinte: doutor Alexis, quem tem glaucoma com um tempo, ficará cego? E qual o tempo de controle do glaucoma? Não. Entendeu bem a pergunta? Entendi, sim. Isso eu gosto de falar sempre para os meus pacientes. Raramente ou dificilmente uma pessoa que tem glaucoma vai cegar frente a um tratamento e um acompanhamento e um diagnóstico mais precoce. Então, se a pessoa consegue fazer um diagnóstico de uma forma antecipada, consegue fazer um acompanhamento com exames, consegue controlar ou abaixar sua pressão intraocular, ela vai conseguir ter sua vida normal e durante toda a sua vida. Então, raramente, casos gravíssimos ou pessoas que não conseguem reduzir sua pressão intraocular, sim, vão ter danos na visão, mas raramente alguém cega por conta do glaucoma. Como o glaucoma leva à perda da visão? Quando se perde, não se recupera? Uma boa pergunta. Diferente da catarata, que é a principal causa de cegueira no mundo hoje, mas que você opera e pode reverter a tua visão, o glaucoma ele é a segunda maior causa de cegueira, mas a primeira em causas não tratáveis, então assim, não recuperáveis, digamos, causas irreversíveis. Então, o glaucoma, infelizmente, como ele danifica ou ele mata as células nervosas do nervo óptico, aquela imagem que é captada pelo olho, ela não vai ser direcionada para a cabeça, para o cérebro, para que a gente consiga ver o que está se tentando enxergar. Então, o dano se dá naquele caminho de distribuição do olho para o cérebro. Por isso é que o glaucoma, como afeta uma célula nervosa, ela não há regeneração. Dinha, aqui na Piedade, muito obrigado, Dinha, está ligada aqui no nosso programa. Ela diz o seguinte: o que é que não pode comer após uma cirurgia de catarata? Ela está falando, vamos no popular, aquela comida reimosa, aquela comida carregada. Então, assim, todo procedimento cirúrgico, Evaristo, a gente evita que o paciente tenha, por exemplo, o risco de ter alergia, ou de passar mal, de precisar ter diarreia, ter constipação intestinal, prisão de ventre. Então, a gente recomenda que o paciente tenha, durante esses primeiros dias, uma alimentação mais leve e sabidamente de alimentos que não fazem mal. Então, tem pacientes, doutor, eu posso comer, por exemplo, um peixe não sei qual. Se você come isso de rotina, não come, então você vai evitar, porque vai que ele te faz um mal, te dá uma alergia, um camarão, uma lagosta, alguma coisa, possa te prejudicar. Nesse período inicial, é interessante que você tenha uma recuperação, tenha repouso, não precise ter outros problemas gastrointestinais ou alergias que possam vir a prejudicar a recuperação da tua cirurgia. No seu consultório, o que se procura mais? Glaucoma ou catarata? Olha, como eu trabalho... Os dois? Acaba acontecendo de ter os dois pacientes, mas a grande maior parte ainda é glaucoma, porque é o foco da minha especialização. Então, são pessoas que vêm encaminhadas de outros profissionais, de outros oftalmologistas, para se fazer um acompanhamento ou para se tratar de uma forma mais agressiva por cirurgia, casos que não foram controlados ou que a pressão não baixou somente com o uso de colírios. Então, eu recebo, a grande maior parte dos meus pacientes são pacientes para se tentar controlar a neuropatia glaucomatosa. Doutor Alexis, muito obrigado. Alexis Galeno Matos, obrigado. Excelente, performance extraordinária, foi muito didático. O povo está gostando. A gente ia falar a tarde todinha aqui sobre glaucoma, catarata, miopia, mas o tempo aí esgotou. Muito obrigado, volte sempre ao programa. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar pode contar com a gente para a gente falar, promover a saúde visual e falar
de métodos ou algum jeito que a gente possa ter para promover o bem-estar das pessoas.